Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer as rotas. Eu vou dar continuidade aí no que eu estava falando na aula passada e vou fazer umas complementações. Eu tive que dar uma editada aí nessas aulas para que fique mais coeso a explicação, que vou demorar um pouco mais para poder explicar isso aí. Então, eu faço o possível para deixar as aulas com entre 15 e 20 minutos. Então, eu tive que dar uma editada aí no vídeo. Então, é o seguinte, aqui a gente vai aprender a fazer cada um desses quadrados aqui, será um componente. A partir do momento que eu clico aqui, ele vai fazer a mudança de componentes na tela. E aí a gente vai ver essa mudança, como se eu estivesse clicando aqui no menu e clicando aqui, por exemplo, em fundamentos. Aí aqui, por exemplo, vai para outro componente, você vê que ele vai para outro componente, chamando outra rota. Então essa rota aqui é a Guide Architecture. A gente vai aprender a fazer isso, mas um pouco mais básico, entendeu? E aí, vamos fazer o passo a passo aqui. Eu vou fazer em inglês aqui, só para ficar mais fácil. No final aqui por exemplo, se você tiver que clicar aqui em Routing e vir aqui no final, você vai ver o código-fonte. Então tem o código-fonte de tudo aqui para você aqui no final. E aqui também tem os próximos código-fonte aí, tem bastante coisa aí para alterar no código aí, para que isso tudo funcione. Mas vamos começar com passo a passo, pelo próprio Tour of Heroes, que aí vai ficar mais fácil aí pra gente. É isso. Vamos continuar seguindo aí. Ele pediu para rodar esse comando aqui. Então vamos parar o servidor e vamos rodar esse próximo comando. Então só para dar continuidade aí. Então isso aqui foi o que foi gerado pelo Angular, um arquivo de rotas. Então app routing module.ts e o que foi gerado. Então esse comando gera as rotas pra gente. E aí app routing.module.ts, app routing.module.ts, e aí a gente vai aparecer com isso agora. Eu não entendi muito bem o que ele fez aqui não. Vamos lá. Eu vou ter que abrir aqui isso em inglês sem traduzir, porque realmente está quebrando muito a tradução aqui do routing aqui. Vou abrir aqui em inglês só para eu poder conseguir ler. Ele primeiro vai aparecer assim, app routing.module.ts. Depois a gente tem que fazer com que ele fique assim. Add ng modulo export array router export modulo max router. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que foi, ele deu alguma outra coisa aqui, né? Melhor seguir. Aí ele pediu para ficar assim, né? Vamos ver o que foi gerado. E aí a gente vem aqui. Vamos fechar esses aqui que a gente já tem. Vou diminuir um pouco o zoom só para eu poder conseguir achar, que depois a gente aumenta o zoom de novo. App routing module.ts. Beleza. Aí o seguinte, ele pediu aqui para modificar do not declare components routing module so can delete the ng module declaration. Tá. Ele tá falando para apagar algumas informações aqui. Então o arquivo tem que ficar assim. Então vou deixar ele assim do jeito que eles pediram lá. Beleza. Aí o seguinte, vou até fechar as outras janelas aqui. Deixa eu dar um zoom aí para vocês conseguirem visualizar. Isso aqui vai formar as rotas pra gente, entendeu? E aí ele vai trocar entre os componentes e dá pra passar informação entre um componente e o outro, entendeu? Por get, por post, depende aí por como que você vai querer passar essa informação.
Import the hero component so can reference the route. Então a gente vai importar o heroes component. Importamos o heroes component. E aí aqui em routes a gente vai criar aqui const routes. Aqui não sei se é const routes heroes. Mas é verdade, isso aqui tem que ficar aqui embaixo, né? Não, é antes mesmo. Aí, beleza. Aí agora, dando continuidade aí em português, a gente tá nessa parte aqui que a gente vai ter que modificar visão geral da arquitetura, tutorial, roteamento. Outras informações importantes aqui no site. Então a gente tá aqui, já criou isso aqui, já fez isso aqui, e aqui, isso aqui você vai colocar nesse arquivo aqui, ó. Pera aí, app router modules aqui. Tudo bem? Beleza. Deixa eu fazer isso aqui, expandir o máximo essa tela aqui pra gente conseguir visualizar no que a gente está fazendo. Aí o próximo passo aqui, então isso aqui ele vai falar que a gente vai ter que chamar o routes e aí vai ter um root, entendeu? E aí isso aí vai fazer com que o dashboard funcione de forma correta. É um pouco difícil assim falar assim, primeiro roteador, não seria isso, seria a primeira rota a inicializar. Isso vai ficar dentro do array e aí vai fazer mudar entre os componentes, entendeu? Então a tradução assim não é muito fácil assim e aí a gente vai colocar esse router outlet aqui dentro no nosso app component. Por quê? Nosso app component.html é nosso HTML principal aqui. Então em vez de aparecer a gente substituir esse app heroes, eu quero também fazer uma coisa aqui. Vou pegar isso aqui, tá? Isso aqui a gente já que a gente já colocou. Então eu vou deixar isso aqui, desse jeito aqui, tá? Porque eu vou fazer uma modificação aqui para ficar mais bonitinho aí esse header. Não é assim que eu vou fazer o header na hora que eu estiver fazendo o exercício que eu tenho. Eu gosto de separar o header, deixar tudo bootstrap ou material design, separar o cabeçalho, o centro assim do aplicativo e também o rodapé, entendeu? Então não gosto muito desse jeito que eles estão ensinando aqui não, mas é uma documentação oficial, é um curso oficial, então o básico eu tenho que começar a partir daí, porque no meu outro treinamento os alunos conversaram comigo e falaram sobre isso, que seria muito importante dar o básico de Angular, entendeu? Então vamos dar continuidade aí e vamos continuar o nosso treinamento. E aí eu quero o seguinte, isso aqui a gente acabou de fazer, então quando a gente chamar as rotas, ela vai carregar aqui dentro e aqui dentro vai carregar as mensagens igual estava antes. Então vamos continuar aqui. E aí as mensagens vão continuar. Aí que pediu para dar um ngserve. Ele vai falar aqui, olhe para a barra de endereço, termina com barra, o caminho da rota para heroes é heroes. Ao anexar heroes, o endereço do navegador, você deve ver a visão master detail dos heróis familiares. Então vamos dar um ngserve igual ele está falando aqui, trazer o terminal para cá, ngserve. Ele vai carregar aqui no Chrome. Já carregou aqui 500 vezes aqui, né? Mas tudo bem. Vou deixar ele carregar aqui no Chrome. Vamos ver como é que tá. Tá carregando ainda. Aí o próximo passo aqui
é fazer aqui um nav. Então a gente já pode colocar aqui sem salvar e adicionar aqui um nav. Então vamos adicionar aqui, vamos colocar um BR aqui e aqui adicionar nav router heroes. Aí é o seguinte, eu não vou salvar isso aqui por enquanto. Não vou salvar porque tá rodando. Tá demorando para subir o servidor. Aí a gente fez isso aqui, vamos pro próximo passo aqui. Aí agora... E aí ele pediu para rodar um outro comando aqui para gerar o componente dashboard. Já precisar esperar um pouco aí esse rodar o aplicativo. Então era para ter aberto no Chrome, né? Building. O que o Google está querendo explicar aqui antes disso aqui é o seguinte, que a partir de agora o Heroes Components vai ser acessado através da URL /heroes. E aqui a gente vai ver isso que ele está falando aqui, ele vai acessar através disso aqui. Então se a gente colocar barra não vai carregar nada, e se a gente colocar Heroes, ele vai carregar o que a gente já estava fazendo, tá? Beleza? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai... Vamos parar o servidor, beleza? Ctrl C, parou o servidor. E agora a gente vai rodar o próximo comando que ele pediu lá. Vamos aqui, esse comando aqui. Vamos gerar o componente dashboard. Aí a gente vai rodar o componente dashboard. E aí eu vou dar uma parada também no vídeo aí eu quero mostrar para vocês aqui o funcionamento aqui. Então ele falou que se eu colocar /heroes lá na URL, eu vou para o componente heroes, beleza? E aonde que eu vou setar isso aqui no for root, no router outlet. Então vai aparecer nesse ponto aqui. Por isso que nesse momento aqui, se eu der só barra, ele vai carregar só essa parte aqui. Ele não vai carregar mais nada. Ele vai carregar só essa barra aqui. E aqui a gente já tem um router link que a gente já está fazendo da próxima parte do treinamento, que a gente já pode dar continuidade aí. Então, a partir do momento a gente já colocou esse router link, já colocamos o link. E aí é o seguinte, aqui ele está falando o que a gente vai ter que fazer no dashboard. Então, vamos lá para o dashboard, tá? Então a gente já criou, vamos ver se já gerou aqui o dashboard, já gerou. E aí a gente vai voltar lá. Dashboard. E aí a gente vai ir aqui. Vamos lá. No HTML. Vamos no HTML. HTML. E aí, beleza. Então aqui vai mostrar o hero name e aqui a gente vai fazer um ng-for aqui dos heroes no dashboard. Então aqui tá aqui vai ser o código do próprio dashboard com dashboard.ts. Engraçado que a gente já tinha feito isso no heroes, né? Tudo bem, vamos seguir o que ele tá falando aqui. E isso aqui vai ser substituído pelo que ele deu lá. É a mesma coisa que a gente tinha feito nos outros, né? Não fez muita diferença não. Deixa eu ver se tem um CSS aqui. Tem um CSSzinho para mudar um pouquinho o layout aí. Vamos lá. Mudamos aí um pouquinho o layout. E aí aqui tem o CSS dele. E aí a gente vai colocar isso aqui no CSS. Vamos salvar tudo.
E aí vamos pro próximo passo. Get Heroes. Aí ele está explicando aqui como que funciona esse slice 1 to 5. Retorna a lista de heróis sem fatias de posição 1 e 5, retornando apenas 4 top heróis 2, 3, 4 e 5. Então, não seria fatias, ele está fazendo um filtro aí na lista de heróis. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Adicione a rota no papel, desculpe, essa rota no painel das rotas. Então a gente vai importar aqui no routing. Deixa eu salvar isso aqui. Por que o dashboard aqui está com problema? Eu não entendi por que deu esse problema aqui não. Heroes. Sendo que eu já coloquei aqui Heroes. É meio complicado isso aqui com relação a Close Orders. Esse Visual Studio Code ele dá isso aí de vez em quando, mas depois ele vai parar de aparecer. Se você der build, ele vai dar esse erro aí não. Na hora que a gente tem o NG7, a gente vai ver se está tudo funcionando direitinho. Então a gente vai para aqui pro pprouting.module. A gente vai importar isso aqui e a gente vai multiplicar aqui o dashboard aqui com fazer um vírgula aqui e aí vou colocar o dashboard aqui no. Então cada componente que eu adicionar eu vou colocar aqui no router, entendeu? É isso, basicamente é isso. Seguindo aí tutorial, ele pediu para colocar isso aqui. Espera aí, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu vou colocar isso aqui, tá? E aí eu vou fechar aqui. E aí agora ele pediu para colocar esse dashboard aqui no HTML. Não é o dashboard component, é o app component. Aqui eu vou colocar mais esse link aqui. E agora ele vai pedir aqui pra gente. Seguindo aí tutorial, ele pediu para colocar isso aqui. Espera aí, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Eu vou colocar isso aqui, tá? E aí eu vou fechar aqui. E aí agora ele pediu para colocar esse dashboard aqui no HTML. Não é o dashboard component, é o app component. Aqui eu vou colocar mais esse link aqui. Ele pediu para apagar isso aqui. Beleza, a gente apagou. Vamos salvar o que está faltando. E aí depois a gente vai importar o HeroDT componente na nossa rota. Vamos lá para nossa rota. Deixa eu ver aqui. Nossa rota. Ele podia mostrar assim a rota mais fácil, né? Aqui a gente vai colocar na nossa rota o Hero Component. E aqui mais o path do Hero Detail Component. E aí a gente vai colocar Hero Detail Component, Detail ID. Aí é o seguinte, só para poder explanar para vocês aí como é que funciona isso aqui. Então se eu passar o URL passando o ID do hero, do herói, eu vou conseguir visualizar o detalhe daquele especificado herói, entendeu? Então se eu passar na URL detail e aí passar o ID, eu vou para o Hero Detail componente e vou passar uma informação aqui por get através da URL, tá? Então, isso é muito comum você usar isso em desenvolvimento web.
Então aqui mostrou como é que tem que ficar nosso arquivo de rota. Nosso arquivo de rota tá um pouquinho diferente a ordem, mas não vai fazer diferença pra gente. Isso aí. Então é tipo um JSON, né? Como se fosse o formato de JSON que vai carregar as rotas. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Então, no dashboard component, ele pediu para fazer now hero detail component fix the dashboard heroes dashboard to navigate via the parametrizar. É tipo assim, a gente vai, aí eu vou colocar isso aqui lá, do que melhor colocar isso aqui lá, dashboard, e aí a gente vê como que eu explico para vocês aqui como foi feito isso aqui. Vamos pro HTML. Aí o seguinte, ele pediu para modificar essa linha aqui. O que está acontecendo? Eu não estou chamando aqui. Quando eu clicar nessa linha, ele não está chamando lá, passando get na URL. Porque se eu modificar para essa aqui, vou modificar, quer ver? Modifiquei. Agora o seguinte, toda vez que eu clicar aqui, ele vai para esse router link aqui, detail hero, conforme o componente que a gente, o save. Quero que salvar tudo, é para salvar tudo. Aí agora ele vai para essa rota aqui que vai chamar um hero detail componente. É isso que ele está fazendo. Então ele colocou isso aqui, router link. E na URL, quando a gente clicar, vocês vão perceber que vai colocar isso aí na URL para a gente lá no browser, essa informação lá para a gente com Hero ID. A gente vai ver quando a gente colocar para funcionar. Então, Heroes Component, ele pediu para alterar o Heroes Component HTML. Então, vamos alterar o Heroes Component HTML. Heroes Component.html. Aí é só essa parte aqui de baixo que é para alterar. Então vou alterar o código todo. Então é o seguinte, eu vou fazer um ngFor e se eu clicar, eu vou chamar onSelect passando o hero, e se o hero for igual o selecionado, eu vou passar esse ID aqui do badge e o hero name, o hero ID e o hero name. Beleza? Aí, vamos ver. Não consegui entender muito bem o que ele quis dizer ali não, mas pelo visto ele modificou essa classe e depois modificou ela novamente. Só para explicar que aqui, na hora que você clicar nessa informação aqui, tem que ir para o router. Então, aí ele modificou aqui para depois modificar embaixo a mesma informação. Só que ele não precisava ter explicado assim, né? Podia ter explicado de outra forma, já colocado assim, para te colocar a rota, o link, a rota, a informação, o ID do herói e o nome do herói. Já tinha que ter explicado assim. Remove the dead code optional. A Heroes Component Cleanup. Heroes Component. Aqui ele tá falando aqui que no Heroes Component, aqui, a gente vai ter esse NGOnIt Get Heroes. A gente vai limpar isso aqui, mas é opcional, pode deixar aí que não vai fazer diferença nenhuma. Porque agora ao clicar ele vai chamar a rota. Tudo bem? Aí agora a gente vai modificar o Hero Detail Component. Vai chamar o Hero Service Activity Route. Import Activity Route. Aí no Hero Detail ele vai importar esse Activity Route aqui. Angular Route e Detail Componente. Location. Aqui vai fazer esse import aqui e Hero Service também.
chamar o Hero Service. E a gente vai modificar o construtor aqui agora. Então o construtor vai ficar assim. Eu gosto de fazer assim, igual o Google tá mostrando ali, para deixar bem organizado aqui o código, com tudo que a gente está importando aqui no nosso construtor. Beleza? Aí o próximo, a gente vai fazer o seguinte, ng-init só que na hora de pegar o heroes, a gente vai passar um parâmetro aqui pro Hero Service passando o ID. Get Hero passando o ID. Você viu que deu erro aqui porque nosso service não está alterado ainda. A gente vai ter que alterar nosso service. Vamos salvar tudo porque não salvou tudo. Aí a gente vai ter que... Aí o seguinte, a gente vai modificar o Get Hero lá. Só que aqui ele tá passando o ID, tá vendo? Tá passando o ID e aí vai fazer um Heroes Find. Ele vai pesquisar naquele objeto array, né? Que é o nosso Heroes. E vai pesquisar sobre o ID, vai retornar só aquele que a gente clicou. Beleza? Vamos entrar no nosso service aqui. Aí vai ficar um pouquinho diferente aqui no nosso Hero Service. Não é Rio Detail componente não. Quero isso aqui. Aqui. Isso. Eu não sei se ele vai fazer sobrecarga. Deixa eu ir lá embaixo para ver como é que vai ficar o Hero Service. Só ver aqui um pouquinho. PP Moduro Hero Service. Se ele vai fazer sobrecarga. Ah, ele fez sobrecarga. Ah não, se bem que Get Hero e Get Heroes. Ele não fez sobrecarga não, mas eu acho que funcionaria se eu colocasse assim. Será que funciona igual Java? Eu vou deixar do jeito que tá mesmo, pra gente não ter problema. Porque a gente tá passando, faz uma sobrecarga de operadores e teria a mesma função. Mas esse aqui para listar todos, esse aqui lista somente um. É isso que ele tá mostrando ali. Vamos voltar lá. A gente vai implementar o go back. Então, tudo isso esse observável a gente está usando o RxJS. E aí eu não vou pôr para rodar aqui agora não, só para a gente terminar. E a gente vai no Hero Detail Componente, vai adicionar isso aqui no HTML. Desculpe, peraí. Vamos lá. No Hero Detail Componente, HTML. Vou adicionar isso aqui. Vou adicionar aqui em cima mesmo. Só que aqui no go back a gente tem que implementar ele, né? Então, go back e a gente vai implementar isso aqui. Essa função que vai voltar para o componente anterior, tá? Então, aqui se eu clicar, vou vir para essa função que vai voltar para o componente anterior. Aí aqui já está falando do código completo de tudo que a gente fez. Vamos ver se já está podendo aqui. Já aqui terminou. Eu não vou nem olhar isso aqui que a gente fez para comparar, só se der erro. E aí a gente pode rodar novamente o nosso servidor. E é o seguinte, a gente está aqui, né? Então, esperar rodar e carregar novamente a página. Para a gente ver se deu tudo certo. Se deu algum erro, ou parece o erro aqui no inspecionar, vou mostrar o inspecionar para vocês. Aí você vem aqui em inspecionar, vou tirar isso aqui do mobile. Você vem aqui em inspecionar, vem aqui em console. Ele deu bastante erro aqui, porque realmente o servidor não está rodando. Quando o servidor voltar a rodar aqui, ele vai parar de dar esse erro, mas aqui a gente pode dar um clean. Você percebe que tem esse botãozinho aqui para a gente ver ele responsivo, né?
e a responsabilidade de como funcionaria aí nos aplicativos aí. Beleza, Pixel 2 eu vou deixar assim. Ele não vai, realmente não vai funcionar, porque a gente tem que recarregar a página. Aí ele tá rodando, aí já rodou com sucesso. Então, Ctrl R ou Ctrl F5 ou somente F5. Eu gosto de dar o Ctrl F5 para gerar o cache. Ctrl R também funciona para gerar. Ele aqui ele não recarregou não. Ctrl Command R. No Mac é Command R. Ele deu aqui alguma coisa, mas não ficou muito bem do que eu esperava não. Deixa eu ver se Heroes Dashboard Go back. Ele tá com algum erro aqui. Dashboard, narco. E aí aqui as mensagens vão limpar. Go back. Ele deu um erro aqui. Tá vendo? Para você debugar, como que você faz o debug? Eu não sei nem como é que faz para aumentar a linha não, mas ele falou que o go back is not a function. Ótimo. Go back is not a function, porque então tá salvo todas as informações, né? Mas tem algum CSS aqui que deixou de funcionar aqui, porque não era para ficar assim não. Então vamos voltar aqui no nosso dashboard. É para clicar, essa mensagem, isso aqui teria que ficar diferente. Tem algum problema no nosso CSS que a gente não carregou. Mas vamos ver se o go back está funcionando. Dessa vez o go back não deu problema não. Deixa eu tirar isso aqui. Go back. Tudo bem. Seritas. Clear. Go back. Heroes. Mas interessante se ele ficar tudo mais ou menos na mesma. Se a gente clica nele, em cima do Heroes, vai pro Heroes, a gente pode trocar. Go back. Diana. Hello. Go back. Alterou. Eu não tô... Assim, funcionou direitinho. Tem alguma coisa no CSS aqui. Vamos tentar descobrir o que aconteceu. Alguma coisa que a gente deixou de passar aí do CSS. Vamos ver aqui. A app component, nave. A gente deixou assim como nave. Title. Router link. Esse aqui tá em português. Eu vou vir para cá. A hero detail componente, mas não é isso que ele tá pegando aqui. É no dashboard. Não é no dashboard não, é no componente principal. No componente principal. Componente principal. Será que é por causa dessas alterações aqui que eu fiz? Não sei. No componente principal tem o CSS aqui, mas ele tem que ter mais coisas nesse CSS aqui. Vamos ver o que ele falou aqui. App component. Ah, claro, tem o CSS aqui que tá faltando. App component CSS. Eu sabia. App component.css. Parece que ele não falou pra gente modificar esse CSS não. Estranho, né? Lá pra cima tem isso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver só se tem isso aqui lá. Uma ocorrência. No passo a passo aqui ele não falou para fazer essa alteração.
Ele só falou depois. Aqui, aí a gente dá um recarregar. Mas mesmo assim, ficou bem... Ficou um espaçamento aqui. Tinha que ter um espaçamento entre esses duas. Tem mais CSS aqui que tá faltando. Então, app component pro CSS. Hero service, hero app module. Bootstrap. Mas isso aqui já... Deixa eu ver se esse app router module aqui tá no nosso app module. App module. App router module. Tá. Tudo bem. Aí aqui em cima. App router module, como é que ficou? Hero service, mas tem mais CSS aqui que a gente não colocou. Quer ver, ó? Dashboard component. Dashboard component CSS. Dashboard component CSS. Vamos para lá, dashboard component.css. Então mudou. Mas esse aqui tá do jeito que a gente colocou. Dashboard component. Será qual CSS aqui que ele não tá? Heroes component. Heroes component.css. Heroes component.css também mudou. Heroes component.css. Vamos lá. Heroes component. Heroes details. Heroes component.css. Beleza. Agora Heroes detail component.css. Porque a parte lógica tá funcionando, mas realmente do CSS não foi tudo não. Heroes component.css. Não é para fazer isso aqui não. Só para poder a gente copiar isso aqui. Heroes details component.css. Eu vou fechar tudo aqui. Fechar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Agora vamos ver se tá tudo salvo. Tá tudo salvo. Então vamos fazer uma recapitular aqui que a gente fez. Criamos aqui o arquivo de rotas. App route, né? A gente não modificou, não mexeu nesse arquivo. Então criamos todas as rotas aqui. Vou diminuir um pouco a fonte só para poder ficar mais fácil de eu explicar. Assim tá bom. Criamos nossas rotas. Cada uma dessas rotas, conforme a URL conforme o clique, ou conforme a URL que eu colocar lá na barra do navegador, ele vai carregar um determinado componente. O único detalhe é que o detalhe eu passo o ID por get. Get, HTTP get, quer dizer que pela URL eu estou passando uma informação. Então, voltando aqui, a gente pode perceber o comando R. Ele ainda continua com esse separação aqui bem pequena. Eu não vou deixar do jeito que tá. Aí beleza, já tenho aqui um CSSzinho aqui no próprio isso aqui tem um CSSzinho, e aí o Heroes já tem um CSS aqui, e aí você consegue fazer algumas coisas aqui, e aí apagar as mensagens, magneta. E aí a próxima aula a gente vai falar um pouco, ficou um pouco longa, foi bom a gente ter quebrado essa aula em duas, a mensagem com o routing, que foi uma aula mais longa. No aplicativo e tudo, a gente vai fazer um pouco bem parecido com o que a gente fez aqui.
Mas eu vou tentar ver se eu consigo aproveitar esse aplicativo de giros aqui para a gente continuar no mesmo código. A gente continuar no mesmo código e não precisar gerar um novo. Mas porque ficou interessante, a gente pode colocar aqui o to-do aqui, criar aqui, por exemplo, um login, e aí a gente faz o login, e aí vai ficar bem interessante aqui. Aí colocar to-dos e vai ficar junto com o de giros. Aí depois mais para frente a gente vai modificando aí e vai trabalhando no próximo aplicativo. Depois de terminar o Ionic, a gente vai fazer o Ionic To-Do, né? To-Do List. A gente vai fazer um aplicativo qualquer que a gente vai decidir aí junto com todos os alunos aí que estão participando desse treinamento. Então, qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Eu desculpe aí por estar fazendo essa parte aí do acompanhamento diretamente no site do Angular. Foi o pedido do treinamento de Ionic 3, pedido dos alunos. Mais de um aluno pediu para mim dar o básico de Angular. Então, nada melhor que pegar a documentação oficial e aí a gente fazer o básico, que isso aqui realmente é o básico. Então, na próxima aula, a gente vai entender assim, fazer o roteamento HTTP. A gente vai fazer um roteamento HTTP. E aí, o seguinte, gente. O seguinte. Nossa, na tradução fica realmente muito ruim, né? A gente vai aprender a fazer um request usando, deixa eu ver se usa RxJS. Usa o HTTP client e aí a gente vai instalar in memory web API imports. Eu nunca usei isso aqui. A gente vai, eu acho que ele faz uma simulação dentro do próprio Angular. E aí o próprio Angular chama o próprio Angular, entendeu? É uma coisa assim, mais ou menos por aí. Que aí a gente vai criar um serviço e esse serviço vai ser consumido. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a gente HTTP client como HTTP e aí message service. Eu acho que a gente assim vai usar o RxJS. Aí a gente vai usar uma requisição HTTP GET. Eu vou explicar isso na próxima aula, fica mais fácil. E vai retornar um observable. Vai ficar bem parecido com o que a gente vai fazer aí no aplicativo de To-Do. Mas uma coisa importante que no aplicativo de To-Do a gente não vai simular o serviço, a gente vai usar o Node que a gente já fez aí, o treinamento de Node. Se alguém tiver dúvida, realmente entrar em contato. E até a próxima aula.